Olá pessoal, paz e bem? Hoje nós vamos continuar a nossa aula do Word da semana passada. Quem não viu a aula do Word, dá uma olhadazinha no card lá em cima, vocês vão conseguir ver a aula passada. Hoje nós vamos continuar vendo os menus do Word. Então, vamos para o vídeo. Então pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos continuar trabalhando com o Word. Vimos na aula passada o menu Arquivo, onde nós tínhamos algumas opções como Novo, Abrir, Salvar, Salvar como, Imprimir, Compartilhar, Exportar, Fechar, Contas e Opções. Falei para vocês que a gente ia ver a diferença entre salvar e salvar como, mas isso vai ficar um pouco mais para frente e a gente vai trabalhar com eles. Voltando aqui, nós temos aqui, nós trabalhamos com essa barra de ferramenta, barra de menus. Vamos trabalhar hoje especificamente em página inicial. Aqui nós temos algumas ferramentas, as ferramentas padrão da página inicial, que nos dá as possibilidades de trabalhar com documento. Aqui temos o tipo de fonte, onde eu escolho a fonte para trabalhar, o tamanho da fonte. Temos as opções de negrito, itálico e sublinhado. Temos também esse taxado, que serve para a gente riscar um determinado espaço na nossa página. Sublinhado, ele sublinha o texto e assim por diante. Aqui nós temos aumentar o tamanho da fonte e diminuir o tamanho da fonte. Aqui escolhemos entre maiúscula e minúscula. E algumas outras opções que nós vamos trabalhar de acordo com cada uma delas quando estivermos especificamente trabalhando com documentos aqui dentro. Então nós temos aqui também as opções de alinhamento, certo? Que faz a gente alinhar o nosso documento, o nosso texto dentro do nosso documento. Nós temos aqui as opções de alinhamento para a esquerda, que ele alinha o documento à esquerda, centraliza os nossos documentos, direita e justificar. Não sei se vocês prestaram atenção aqui embaixo, mas olha, quando a gente clica em alinhar à esquerda, ele fica nesse ponto aqui, alinhando o nosso documento sempre deste lado, ok? E do outro lado ele deixa indentado, dependendo do tamanho do seu texto. Centralizar, ele centraliza todo o nosso documento, colocando tudo no meio da nossa página, ok? Se vocês observarem aqui, olhando a olho nu, podemos ver aparentemente que o documento, o nosso cursor está um pouco mais para um lado, por conta das nossas margens, ok? A nossa margem pode estar um pouco maior de um lado do que do outro, então a gente vê aqui que nós temos 3 centímetros aqui, mais ou menos 3 centímetros aqui. E aí o nosso cursor fica no centro dessa margem, certo? Não é no centro da página, ok? No centro das margens que a gente configurou. E onde que a gente configura tudo isso? A gente vai ver daqui a pouco onde a gente configura essas margens. Por exemplo, a gente pode vir aqui em Layout. E aqui no Layout nós temos a opção de configuração de página. Temos margens, aqui mesmo que a gente já pode escolher algumas margens padrão, certo? Orientação da página, onde eu coloco retrato e paisagem. Tamanho de página, que nós temos vários. Temos carta, ofício e assim sucessivamente. O padrão é A4, ok? Esse é o padrão das páginas hoje. Então nós temos o A4 aqui. E temos também algumas opções aqui dentro. Aqui na configurar página, quando eu clico nesse botão de configurar página, ele abre a opção de configuração de página, onde eu tenho as margens, o tamanho do papel e o layout. Essas informações aqui, onde eu tenho margens superior, inferior, esquerda, direita, serve para que eu configure aquelas margens que eu mostrei para vocês. O padrão aqui na superior é 3, na inferior é 2,
Na minha margem esquerda é 3 mesmo, e na direita é 2. Esse é o padrão que a ABNT nos dá. Aqui nós temos a orientação de página, como temos a margem aqui em cima, tá vendo? A mesma coisa da orientação aqui eu tenho aqui. E a opção de configuração de página que traz essa tela inteira, margens, nós temos as margens aqui em cima. Ok? Então nós temos aqui orientação, retrato e paisagem. Como a gente tinha visto lá antes, podemos escolher retrato ou paisagem para o nosso documento. Aqui temos a visualização do nosso documento. Dependendo do que eu configuro aqui, ele me mostra na visualização. A medianiz aqui serve para a gente fazer encadernação do nosso documento, certo? Então eu posso editar a minha medianiz quando eu for pedir para encadernar um documento. Então, coloco os 13 centímetros normal da esquerda e preciso de mais 1 centímetro, por exemplo, para a minha medianiz, onde eu vou encadernar o meu documento. Quando eu coloco isso aqui, que eu escolho, que eu mudo para a margem, vocês vão observar aqui na visualização que ele me mostra aqui como se fosse o furo do papel, onde eu vou colocar aquelas espirais dentro do meu papel para configurar o meu documento, certo? Quando vocês forem pedir para alguém fazer, vocês têm que avisar para ele, para a pessoa que vai fazer a encadernação do seu documento, vocês deixaram 1 centímetro de página, na página para vocês encadernarem, porque senão vocês perdem a margem que vocês têm da esquerda e da direita, ok? Então precisa se adicionar mais 1 centímetro aqui, como se vocês estivessem colocando, ao invés de 3 centímetros na esquerda, 4, seria mais 1 centímetro aqui. Então vou tirar aqui a medianiz e vamos voltar para o documento. Aqui nós temos agora 3 centímetros na esquerda, 2 centímetros na direita, certo? E temos também a superior aqui, 3 centímetros, e na inferior aqui, 2 centímetros, ó. Tá vendo? E aqui também, ó. Certo? Então nós temos as nossas margens configuradas. Aqui dentro do nosso documento já configurado, nós podemos voltar na opção de página inicial aqui para começar a trabalhar com ele. Aqui nós estamos no alinhamento centralizado, agora vamos ver como que funciona todos os outros alinhamentos. Se eu clico à esquerda, ele vem para a direita, ele vem para a direita. Ok? E aí ele alinha todo o meu texto a partir daqui, jogando ele para a esquerda. Ok? Ele joga o meu texto do cursor para a esquerda. Então, quando eu vou digitando aqui, ó, digito, e aí ele vai empurrando o meu texto lá para a esquerda. Ó, digitei de novo, ele desceu. E agora, dependendo da quantidade de espaço que eu der entre um texto e outro, ele pode deixar um pouco maior lá no final, do lado esquerdo, certo? Ó, desceu, mas se vocês observarem, o A está mais afastado, o S está afastado do A, tem uma margem a mais ali. Então, isso aqui é o alinhamento, tá vendo? Se eu clico em justificar, ele alinha dos dois lados, ó. Alinhou desse lado, bonitinho, e desse lado também. Então, ficou alinhado as duas extremidades do meu documento. Diferente dos outros alinhamentos, como alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita e justificar. Esses são os modos de alinhamento que nós temos dentro do Word. Okay? Podemos trabalhar com esses modos de alinhamento. Aqui nós temos a opção de configuração de cores do texto. As opções de configuração de texto em si. Aqui eu posso escolher as cores. Se eu escolhi vermelho, agora azul. Então, a cor que eu for escolhendo aqui, ele vai me dar a cor lá dentro do meu documento para o texto. Aqui eu tenho outras opções de configuração de cores. Tá vendo? Ó? Posso escolher. Parece uma colmeiazinha, né? Então, a cor que eu escolher aqui, ele coloca lá para mim. Aqui nós temos a opção de personalizar. Vocês podem escolher uma cor, colocar ela mais claro ou mais escuro aqui. Tá vendo? Ó, escolhi uma outra cor aqui, um verde, e ele vai mudando as cores para mim
aqui na intensidade que eu for colocando ela aqui, ó, se é mais claro ou mais escuro, certo? Então, isso aqui serve para vocês aumentarem a intensidade. Pode também escolher uma cor padrão aqui. Por exemplo, se você tem essa configuração de cor, você simplesmente digita os valores dessas cores aqui, ó, do vermelho, do verde e do azul, e aí ele vai dando as cores para vocês. Por exemplo, vou digitar aqui 200, 200 e 200. Ele me deu um cinza, tá vendo? Cinza bem clarinho. Dependendo do valor que vocês identificam ali, ele lhe dá uma cor diferente. Ou vocês podem escolher o padrão aqui, escolhendo a cor. Qualquer cor que vocês escolherem, ele vai aceitar. Clicou em OK, ele vai para lá. Vou cancelar. Aqui, ó, posso escolher as cores também. Temos o gradiente aqui. O gradiente ele dá uma cor diferente. Ele dá uma cor mais escura e depois vai clareando essa cor. Observa aqui, ó, aqui está mais claro, mais escuro aqui no meio e aqui no final mais claro, certo? Então isso vai depender do tipo de cor que você quer para o seu documento. Vou escolher aqui o preto e o meu documento voltou a ser preto. Aqui nós temos o realce. No realce, se eu escolher uma cor para realçar o meu texto, ele vai colocar no fundo desse texto, onde eu selecionar, a cor que eu escolhi ali. Certo? Então ele vai realçar o fundo desse documento, olha. Vou escolher aqui um azul, tá vendo? Ficou o fundo azul, o texto está em preto ainda. E eu escolhi o fundo azul para esse texto. Se eu escolher uma cor, vou selecionar aqui, vou escolher o branco, por exemplo. Então ele fica, ó, o texto em branco com um realce de fundo em azul. Quando eu for digitando aqui para frente, ele vai ficar em branco o texto, ó. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui no meio e digitar de novo, ó. Aí ele vai colocando o texto, tá vendo, ó? Branco com fundo azul, certo? Então, essas opções aqui servem para a gente realçar o nosso texto. Vou deixar sem o realce. Ficou em branco, preciso colocar uma cor aqui, senão ele vai ficar branco, eu não vou ver o que está digitado. Então, vou escolher, selecionar e escolher aqui uma outra cor, vou colocar o preto novamente, ele volta para a cor normal do nosso documento, certo? Então vamos mais para frente, aprendemos o realce, agora vamos ver o tipo de fonte. O tipo de fonte padrão é Arial, ou além do Arial nós temos um outro padrão, é o Times New Roman. Deixa eu encontrar ele aqui. Tá, Roma não, é Times, esse aqui, ó. Times New Roman. Esse é o padrão de fonte que é utilizado nos documentos oficiais. Então nós temos o Times New Roman, que está aqui, e o Arial, que também está aqui, ó. Escolhido o tipo de fonte, o tamanho de fonte que a gente escolhe por padrão aqui, ó, é tamanho 12, certo? É o tamanho padrão da ABNT. Porém, dependendo do que a pessoa lhe peça, você pode usar até um tamanho 14. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, os padrões da ABNT, como as margens, fonte e tamanho de fonte. Eu poderia utilizar 14, 16, qualquer tamanho aqui. Isso depende muito. Se não for um documento oficial, vocês podem usar até 72, se vocês quiserem. Se não, vocês têm que seguir o padrão de tamanho de tipo de fonte, certo? Muito bem. Então, depois que selecionado, trocou o tamanho de fonte, colocou todo o tipo de fonte, nós temos aqui essa opção de pincel de formatação. Esse pincel de formatação serve para a gente copiar uma formatação que a gente tem para um outro lugar, ok? Então deixa eu só fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Eu vou copiar esse espaço aqui, colocar aqui, e agora eu vou formatar esse aqui com um realce. Tá vendo? O de baixo não tem realce. Eu quero colocar a formatação de cima nesse aqui. Então como que eu vou fazer para isso? Deixa eu mudar a fonte aqui para vocês verem que ele realmente muda. Clicar no pincel e agora aqui, ó,
Viu? Ele mudou a fonte da fonte que estava para essa fonte que eu escolhi aqui. Então eu posso, se eu tiver um texto lá formatado já prontinho e quiser transferir essa formatação para outro texto, é só fazer isso. Eu vou escolher o pincel e faço a seleção do que eu quero para onde eu quero. Cliquei no pincel, escolho a seleção, clico no pincel e transfiro essa formatação para o lugar que eu quero. Aqui nós temos as opções de copiar, colar. Então, se eu recortar, ele tira do lugar. Vou colar ele aqui, ó. Para colar, é só clicar no botão colar aqui e ele vai colar o texto. Recortar, ele tira do lugar e coloca em outro lugar. Copiar, ele simplesmente tira uma cópia. Ó. Cliquei em copiar. Agora, vou colar. Para colar esse texto aqui que eu já copiei, eu vou simplesmente colocar ele aqui embaixo, dar um Enter aqui, e vou colar esse documento. Ou seja, pegar a cópia daquele texto que estava lá em cima e colar ele aqui, ó. Pronto, colou. Não preciso copiar novamente, simplesmente colar. Quando eu clico em colar, ele pega a última opção que eu copiei ou recortei e cola para mim. Como foi esse aqui o texto que eu copiei por último, ele vai colar quantas vezes eu quiser dentro do meu documento, certo? Então, essa opção de copiar, sempre que eu quiser colar uma opção, eu clico ali. Aqui nós temos as opções de cores, vimos o alinhamento, o tipo de fonte e tamanho de fonte, certo? E agora vimos o realce, né? Como realçar a cor. Aqui nós temos negrito, itálico e sublinhado. Por exemplo, se eu selecionar o texto e clicar em negrito, ele deixa mais escuro esse texto, certo? Esse texto, quando ele fica mais escuro, ele toma um pouco mais de espaço dentro das minhas linhas, fazendo com que ele aumente uma linha a mais no meu documento, tá vendo? Ó? Ele tinha basicamente 2 linhas e agora ele aumentou para uma terceira linha aqui embaixo, ó, certo? Era esse documento aqui antes, ó, esse aqui tinha 2 linhas e aqui ele ficou com 3, tá vendo? Então ele deixa um pouco mais grossa a letra, tomando assim um pouco mais de espaço. Então ele aumenta o espaço, aumenta o tamanho que eu tenho dentro da minha linha. Certo? Muito bem. Então, além do negrito, que a gente pode deixar o documento, temos o itálico aqui, ó. Quando eu clico em itálico, ele vai deixar meu texto inclinado. Ele apenas inclina. Não toma muito espaço como o negrito, porém ele inclina a minha letra um pouquinho para o lado. A outra opção que nós temos é o sublinhado. Aqui ele tem o sublinhado. Quando eu clico em sublinhar, ele põe uma linha abaixo do meu texto, certo? No sublinhado a gente tem algumas opções de linhas aqui, ó. Temos vários tipos de linhas aqui. Temos linha normal, temos uma mais grossa, né? Uma linha dupla, uma linha mais grossa. Temos pontilhado, tracejado. Temos alguns formatos de linhas que eu posso utilizar dentro do documento. Além disso, temos esse aqui, nenhum. Esse nenhum seria basicamente eu clicar e eu ativar e desativar o sublinhado. Porém, se ele tiver ativado, ó, e eu clicar, vamos lá, ele está desativado lá o sublinhado, certo? Então ele ativa o sublinhado e desativa o sublinhado. Tá vendo, ó? Se eu clicar em nenhum e clicar ou uma vez ou outra vez no sublinhado, ele não faz nada, tá vendo? Porque ele está sem nenhum sublinhado. Então, mesmo que eu ative o sublinhado, ele não vai colocar para mim. Então, eu preciso sempre me atentar a isso. Preciso escolher um sublinhado para que ele ative. Está sublinhado. Então, se eu clicar no sublinhado com ele ativo, ele desativa. Além disso, nós temos aqui o taxado. Esse taxado serve para quando vocês precisarem, não querem excluir o texto, porém querem marcar esse texto no seu documento, que vocês vão excluir futuramente. Então, vocês taxam ele como se ele tivesse riscado mesmo, como se você tivesse riscado ele à mão, para que vocês entendam que futuramente vocês vão excluir
esse texto, ok? Então, feito isso, essa formatação toda que nós fizemos aqui no nosso documento, nós vamos finalizar nossa aula por hoje. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.